Graça e paz, amados. Louvado seja o Senhor. Estamos caminhando aqui no Evangelho de João, compartilhando com vocês algumas informações, algumas lições importantes a respeito dos sinais, no Evangelho dos sinais. Chegamos hoje no capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença, e a pergunta dos discípulos era justamente essa: se ele é cego e a cegueira como uma deficiência física era enxergada, era vista como uma maldição para muitos, então eles perguntaram para Jesus: Senhor, esse homem nos parece amaldiçoado. A culpa é dele mesmo? Ou a culpa é dos seus pais? Afinal de contas, ele é cego de nascença. É interessante que Jesus foi dizer que não, nesta situação, não há culpado. Nesta situação, não há alguém que seja merecedor de uma maldição. Mas, pelo mistério que Deus somente guarda no seu coração e somente Deus sabe de determinadas coisas e por que elas acontecem, esse rapaz é cego e ele viveu toda a sua vida como cego. Então Jesus vai dizer: não foi ele que pecou, não foi seus pais que pecaram, mas para que nele fosse manifesta as obras de Deus. Olha que interessante, a gente já começa a pensar sobre alguns mistérios que a vida nos propõe. E o primeiro deles que nós temos aqui é que determinadas coisas que nós não temos domínio sobre elas, às vezes é uma oportunidade que nós temos diante do Senhor para experimentarmos algo novo de Deus, para experimentarmos algo novo do Senhor, aonde Deus vai usar justamente essa situação, Deus vai usar justamente esta moldura para colocar ali, para selar ali naquele lugar, naquela área da nossa vida, o seu milagre, aquilo que Jesus chama de as obras de Deus. Então, em nome de Jesus, que nas coisas que nós não podemos governar, as coisas que nós não temos domínio nenhum sobre elas, vamos entender que é uma grande oportunidade de nós, pela fé, nós lançarmos diante do Senhor uma oportunidade de Deus fazer e manifestar seus grandes feitos, seus grandes e maravilhosos sinais na nossa vida. Dito isto, o texto prossegue e aí eu vou fazer uma citação de um vídeo que eu achei maravilhoso. Você pode encontrar esse vídeo no YouTube e em algumas plataformas, em alguns podcasts, onde o pastor André Fernandes ele vai fazer uma observação sobre o porquê de Jesus ter curado esse cego fazendo uma lama com a saliva. E aí ele pega essa lama que ele faz com a saliva na terra e coloca sobre os olhos do cego. É maravilhoso essa citação, essa maneira como o pastor André Fernandes ele fala sobre isso. Ele diz que era um costume da época, todas as vezes que passavam perto de determinadas pessoas, e o cego era uma dessas, que as pessoas elas cuspiam no chão, como uma maneira de menosprezar aquele que, no entendimento de muitos, havia sido amaldiçoado por Deus. Então, dentro dessa ideia, imagine só, ele é cego de nascença, desde a sua infância até a sua idade agora, ele sempre ouve alguém cuspindo no chão. Então, ouvir alguém cuspir no chão era coisa comum, fazia parte do dia a dia dele e fazia parte da sua tristeza, fazia parte da sua humilhação, fazia parte da vida que ele estava levando, no sentido de que ouvir alguém cuspir no chão era simplesmente ele receber uma mensagem dizendo: você é amaldiçoado, você é indigno, você é amaldiçoado. Só que, para surpresa dele, aquele cuspe santo que cai na terra agora não era para exaltar a sua humilhação, não era para menosprezar a sua condição, pelo contrário, aquele cuspe de Jesus, aquela saliva de Jesus na terra, com a qual Jesus ele prepara aquela lama, ele agora vai ser colocado, vai untar os olhos desse cego.
até esse momento nada acontece. Jesus disse que ele precisava ir até o tanque de Siloé e lá ele lavaria os seus olhos. E o milagre vai tomando uma proporção cada vez maior. Agora não é simplesmente os discípulos vendo que Jesus está fazendo uma obra de cura sobre a vida de um cego, mas agora é um cego que caminha com a saliva de Jesus misturada com terra, untando os seus olhos, chegando até um lugar público muito conhecido, talvez ali cercado de uma praça. Jesus, esse cego, na verdade, ele vai caminhando e as pessoas vão observando enquanto ele vai chegando até aquele lago, até aquele poço, desculpe. E então aquele poço, uma fonte, na verdade, ali ele lava os seus olhos. E quando ele lava os seus olhos com aquelas águas, na presença de todos aqueles que talvez já haviam cuspido perto daquele cego, para dizer que ele era maldito, agora vai presenciar esse cego tendo a sua visão curada, sendo completamente restaurado. E então, aquele homem que passou a vida toda como um cego, ele agora pode enxergar aqueles que muitas vezes cuspiram perto dele para exaltar a sua humilhação. Esse homem ele volta enxergando, esse homem volta vendo, e isso é maravilhoso. No versículo 7 diz assim: Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé, Siloé que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam que era ele, outros não, mas se parece com ele. O homem, porém, dizia, sou eu. Ele dizia, sou eu mesmo. O homem que não enxergava, agora vê. O homem que ficava sentado pedindo esmola pode levantar-se e tomar agora a, a sua força e empenhar a sua força num trabalho digno. Ele pode seguir a vida não mais como um cego dependente de outras pessoas, mas ele pode agora, pela graça de Deus e pelo milagre de Jesus, ter a sua vida de volta e seguir uma nova vida a partir daquele momento. Para encerrarmos aqui, gostaria apenas de enfatizar isso. Jesus muitas vezes vai usar aquilo que para nós é alvo de ou objeto de grande humilhação na nossa vida. Jesus ele tem capacidade, ele pode transformar a nossa humilhação em exaltação. Por isso ele nos deixou essa palavra tão importante, humilhai-vos debaixo da mão de Deus, porque no tempo certo ele vos exaltará, como está registrado lá na carta que Pedro escreve para nós. Ou seja, Deus, ele resgata não só a nossa saúde, mas também a nossa dignidade, no sentido de que as nossas impossibilidades vão ficando para trás para podermos seguir dentro daquilo que o Senhor tem para nós, dentro do chamado, do propósito, e para seguirmos como um testemunho da grande obra de Deus na nossa vida. Guarde essa palavra no seu coração. Deus pode transformar as suas impossibilidades em grandes milagres. Deus pode transformar aquilo que todos te julgam e dizem que é motivo e sinal de humilhação. Deus pode transformar isso em uma maneira de exaltar a sua vida e te dar uma nova oportunidade de seguir adiante. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus derrame sobre a sua vida graça e bondade. Vamos orar? Pai, nós oramos agora em nome de Jesus, gratos pela tua palavra. Uma palavra que vem, Senhor Deus, para encher o nosso coração de esperança, porque o Senhor é aquele que transforma a nossa humilhação, exaltando a Deus a nossa vida. Não para que sejamos orgulhosos, mas tão simplesmente para que possamos ver que o Senhor é Deus, que o Senhor faz milagre e que o Senhor transforma a nossa vergonha. O Senhor transforma a nossa humilhação como grande oportunidade de testemunho para que o mundo veja aquilo que somente o Senhor pode fazer por nós. Glorificamos o teu nome nessa manhã, exaltamos o Senhor e pedimos a tua graça e a tua direção. Que a bênção do Senhor se estenda sobre a vida de cada pessoa,
Ó Deus, onde chegar esta oração, onde chegar esta palavra, que aí, ó Deus, nessa casa, Senhor Deus, nessa vida, que haja milagre para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que Deus seja contigo, que Deus esteja abrindo portas e transformando a sua vida em um grande testemunho da obra maravilhosa de Deus. Sou o pastor Alexandre e nós estamos juntos nessa caminhada com Jesus. Forte abraço, fica com Deus.